Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Kiko Campos, diretor sênior de RH do Grupo Carrefour. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, eu tenho cabelos castanhos, um pouco grisalhos, eu estou usando óculos, estou com uma camiseta polo azul, estou sentado e usando um relógio. Muito bem, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um tema bastante importante e interessante. O tema já é curioso, ou seja, como que podemos transformar culturas e moldar futuros. Bem, para o dia de hoje, vamos passar por 4 pontos nessa conversa. Primeiro, garantir que todos nós aqui tenhamos a compreensão por que a cultura vai moldar o futuro das pessoas, das comunidades, das sociedades e, claro, das organizações. O segundo ponto da nossa conversa é, ok, se cultura então é um tema importante, vamos mergulhar e entender como que essa cultura pode ser acelerada, influenciada e principalmente gerenciar como profissionais de RH. Afinal de contas, nós não somos os únicos responsáveis por ela, mas somos os principais guardiões e profissionais que tecnicamente ajudam a levar a cultura para onde as organizações querem e precisam. Bem, entendendo a relevância e a importância da cultura, compreendendo como é que você gerencia, como é que você molda essa cultura, é importante saber como que você transforma essa cultura. Então, é o passo, digamos assim, do seu dia a dia, de fazer com que a cultura, o tempo todo, esteja sendo nutrida e principalmente monitorada. Bem, o quarto ponto é, não adianta você ter uma cultura desejada, uma cultura estruturalmente bem construída, se você não fizer todas as pessoas na organização quererem fazer essa cultura dar certo. Então, espero que cada um tenha papel e caneta ou anote aí em algum lugar. Vou falar sobre esses pontos, mas a gente depois vai ter um ponto de encontro para conversar e tirar dúvidas desse nosso bate-papo. Então, se tudo aqui nesse papo tiver ainda gerando mais ideias, mais insights, anota para que quando a gente for bater esse papo, você tenha aí a sua pergunta e possa levar esse conhecimento adiante. Então, vamos falar um pouquinho por que cultura é importante. Mas eu não queria falar do ambiente corporativo. Eu queria que você lembrasse de um momento muito interessante do ano, de praticamente todas as pessoas do mundo, que é o fim de ano, que é o conhecido Natal. Bem, com certeza você tem alguma opinião sobre o Natal, boa ou ruim, você tem uma opinião sobre o Natal. Eu, Kiko, particularmente, gosto muito dessa época do ano. Sou casado há mais de 20 anos, então o Natal, quando você tem uma pessoa ao seu lado, ele passa a ser um tema que você precisa também, assim como a cultura, adaptar para esse novo momento, porque cada um das partes desse relacionamento vem com uma experiência sobre o Natal. Mas eu queria fazer essa pergunta para você aí. E aí, o que você destacaria de positivo dessa época do ano? Queria que você, nesse papel, dessa caneta aí que você tem, você listasse 3 coisas que para você o Natal é positivo. Vou dar aí alguns segundos para você, ou na sua cabeça, eleger os 3 temas, não precisa priorizar, tenta eleger 3 pontos positivos do Natal. Vai lá, anota aí. 30 segundinhos, já rapidamente, 3 temas fáceis do Natal. Eu vou falar
3 coisas positivas que eu acho do Natal. A primeira, que eu gosto muito do Natal, é que geralmente as pessoas ficam mais emotivas. Então, é uma época do ano que acontecem muitas conversas sobre como foi o ano, expectativa do outro ano. Então, eu acho que é uma época muito emotiva. O segundo ponto, que na minha juventude, é uma época do ano que a gente sempre ganhava presente. Então, é uma época que me faz lembrar de coisas legais que eu ganhava. Lógico que tinha aquele tio, né, aquele parente que sempre te dava aquela meia que você não gostava, né? Mas era uma época que eu ganhava muito presente. E o terceiro ponto, que geralmente eu não trabalho no Natal. Então, é uma época que eu também descanso. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a cultura? Vou colocar aqui o próximo slide, que tem 2 imagens diferentes. O que eu quero dizer com isso? Com certeza, esses 3 pontos que para o Kiko são positivos, são importantes, são diferentes do seu. E são diferentes de cada pessoa que está assistindo a nossa conversa. Tá, Kiko, mas o que tem a ver o Natal, as preferências ou os pontos positivos de cada pessoa com cultura? Ah, é o seguinte, cada pessoa na sua organização enxerga a cultura de uma maneira, assim como o Natal. Como assim, Kiko? Olha, tem gente na empresa que vai achar que a cultura dá liberdade, que a cultura cobra, que a cultura comunica bem, que a cultura ela é um ambiente que promove a inovação, é um ambiente competitivo. Ou seja, cada pessoa na organização entende e enxerga a cultura de uma maneira. Então, pensa no seguinte, eu trabalho numa empresa que tem aproximadamente 150 mil colaboradores e colaboradoras. Se nós tivermos cada um entendendo a cultura de um jeito, vai de cada um querer atender o cliente de uma maneira, fazer uma promoção na loja de cada maneira, querer contratar de uma maneira, querer promover de uma maneira. Portanto, já vou aqui trazer a primeira consideração do nosso papo. Gente, a cultura, ela é um tema fundamental para que a empresa, como um grande coletivo, ela possa levar todas as pessoas que trabalham por ela, inclusive a sua cadeia de fornecedores, a irem na mesma direção. Olha como a cultura ela é importante. No próximo slide, eu vou colocar uma grande roda que são como que as empresas divulgam os seus elementos diferenciais, seus elementos competitivos para os seus consumidores. A área de marca, as organizações chamam isso de arquétipo de marca. Então você está vendo um grande círculo, está vendo aqui ao lado, um grande círculo que tem 12 diferentes arquétipos. E olha que curioso, né? Por exemplo, lá da cor azul, onde são os arquétipos exteriores, você tem 3 diferentes posicionamentos das empresas: comediante, herói e amante. Então perceba que tem 3 marcas associadas a cada arquétipo: a Netflix, a Nike e a Lindt. Bem, só para garantir que todo mundo está entendendo quais são essas marcas, a Netflix é aquela marca que é um streaming, que é uma grande televisão, a nova TV, né, dos novos tempos, totalmente digital. A Nike é uma marca de artigos esportivos e a Lindt é uma marca de alimentos, principalmente chocolates. Bem, pessoal, vocês acreditam que cada uma dessas marcas tem uma maneira de comunicar com os seus clientes? Com certeza, a Nike, a Lindt e a Netflix, elas
tem formas diferentes de falar que ela é uma marca que você deve contratar, que você deve comprar, mas para criar os produtos, para criar os serviços alinhados a esse tipo de mensagem, você precisa ter funcionários alinhados a essa mensagem. Como assim, Kiko? Vou pegar a Nike como referência. Ela tem como arquétipo o herói, a cultura do herói, de você se superar, encontre a sua grandeza, supere o seu limite. Ou seja, ela remete à mensagem que as pessoas podem ser heróis sem capa, podem ser campeões sem participar da Olimpíada. Então, todas as pessoas que trabalham na Nike precisam estar com esse modelo mental, com esse sentir e com esse agir. Então, as pessoas que trabalham na Nike, eles precisam ter algum tipo de afinidade com o esporte, gostar de competição, entender que fazer o melhor, ir além, é legal. Então, tudo na Nike, a gente acredita, né? Eu não trabalho lá, mas a cultura dessa empresa tem que ser uma cultura que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ser competidor. Como é que as pessoas vão se vestir na Nike? Será que eles vão lá de terno e gravata ou eles vão usar os produtos Nike? Uma camiseta legal, um tênis descolado? Ah, eles vão ser descolados. Poxa, como será ou como serão os benefícios da Nike? Será que são tradicionais ou vai dar academia, vai dar flexibilidade? Ó, vai dar academia. Como é que vai ser o processo seletivo na Nike? Será que é aquela coisa super tradicional ou vai ser talvez mais diferente? Eu vou perguntar para a pessoa se ele gosta de esporte. Então, turma, tudo do RH, a forma como eu contrato, a forma como eu desenvolvo, a forma como eu promovo, a forma como eu remunero, a forma como eu desligo os funcionários, todos esses processos, todas essas atividades de RH, elas precisam representar essa cultura. Então, é muito importante a organização e os profissionais de RH terem clareza da sua cultura para que tudo que a gente vai produzir esteja alinhado a isso. Eu vou agora entrar no conceito de cultura. Então, a gente, até agora, nesses primeiros minutos da nossa conversa, eu expliquei para você o quanto importante a cultura é, porque ela vai definir a maneira como nós, RH, vamos construir todos os processos de RH. Então, por exemplo, aonde eu trabalho, no Grupo Carrefour Brasil, nós defendemos e criamos uma cultura que está focada na inclusão, no foco no cliente, que as pessoas devem ter coragem para atender cada vez melhor o seu cliente. Então, uma vez que a gente define como a gente quer atender o nosso cliente, a gente tem que ter um compromisso com essa mudança. De mesmo ser difícil, a gente conseguir fazer isso. E o último elemento da nossa cultura é a cooperação. Então, nós acreditamos que só é possível ser inclusivo, atender o cliente, ter coragem, se a gente trabalhar como um time e com vários times simultaneamente. Então, agora entrando na estrutura de uma cultura, como é que a gente define então essa cultura? Como é que você vai poder, como RH, construir uma cultura consistente, simples, que qualquer pessoa consiga entender? Bem, o primeiro passo é definir essa identidade. Então, é uma conversa com as principais pessoas da cultura. Quando a gente construiu o novo Grupo Carrefour em 2022, após a aquisição do Grupo Big, ou seja, nós éramos uma empresa com 100 mil funcionários, compramos uma empresa com 50 mil funcionários, e era importante a gente criar uma consistente mensagem para que todos os 150 mil colaboradores saibam o que é essa empresa, o que a gente quer. Bem, o elemento que é
o consenso sobre essa cultura, eu, aqui no Brasil, eu não podia definir isso sozinho, porque nós somos uma empresa que opera em mais de 50 países. Então, eu fui beber da fonte dessa cultura e trazer essa tradução para cá, que é o nosso propósito, é a nossa missão, que é o quê? No Grupo Carrefour, a nossa missão é levar alimentos saudáveis, de qualidade, a um preço justo, na mesa da maior quantidade possível de brasileiros e brasileiras. Poxa, é um baita de um propósito. Imagina que bacana eu conseguir, como RH, fazer que todas as pessoas da nossa organização tenham essa mensagem. Então, quando eu estou atendendo você, porque provavelmente, né, você deve visitar alguma das nossas lojas, porque 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras visitam as nossas mais de 1.200 lojas. Então, eu preciso fazer que as pessoas da nossa loja, que é o próximo item, tenham comportamentos alinhados a essa missão, a esse propósito. Então, eu quero que cada pessoa na nossa organização tenha um atendimento inclusivo, trate as pessoas das nossas lojas, seja fornecedor, seja cliente, seja sócio, seja freguês, de uma maneira inclusiva, que eu pare o que eu estou fazendo para atender o meu cliente, que eu olhe no olho dele. Não é fácil ter esse atendimento, com 150 mil pessoas, com turnover, com tudo mais. Mas o último elemento aqui dessa grande sequência, né, são os protocolos e os ritos. Os protocolos é a maneira como eu contrato, como eu promovo, como eu tenho sistemas. Os ritos é como eu abro a loja, como eu dou feedback. Então, eu até coloquei aqui para você que está aí interessado em estudar mais esse tema, alguns autores que com certeza, ainda mais na época de inteligência artificial, se você ali entrar em qualquer inteligência artificial generativa e digitar o nome desses autores, pedir um plano de aula, um livro, um resumo, você vai ter isso de uma maneira muito rápida. Então, pessoal, sem mistério, para você ter uma cultura forte, clareza dessa identidade, traduzir isso numa missão, em valores. Pessoal, a tentação muito grande nessa jornada de construir uma cultura é a complexidade. Quando eu cheguei no Grupo Carrefour Brasil, os nossos comportamentos, que eram os comportamentos usados para contratar, para avaliar, para promover, para reconhecer, eram 16 comportamentos. Turma, tenha sempre em mente que menos é mais. Nosso primeiro trabalho nessa reconstrução dessa nova cultura, dessa evolução dessa cultura, melhor dizendo, foi simplificar. O que nós fizemos no Grupo Carrefour foi olhar, no próximo slide aqui você está vendo, os 5 grandes elementos de uma cultura que você vai ter, então, depois que você definiu lá essa missão, é estabelecer esses elementos para que todas as pessoas da organização conheçam. Então, sistemas de folha de pagamento, sistemas de feedback, sistemas de comunicação. Então imagina o seguinte, na nossa organização, vou usar o exemplo aqui o Grupo Carrefour, se eu quero ter essa empresa inclusiva, com coragem, comprometida com a mudança, vamos lá, eu preciso ter um sistema de comunicação fácil, que toda pessoa tenha acesso. Nós, ano passado, implantamos uma ferramenta que democratizou o acesso a informações. Na nossa organização, como exemplo, um pequeno número de pessoas no Grupo Carrefour Brasil tem e-mails, porque não todos os colaboradores têm e-mail. Então, havia um gargalo em chegar à comunicação a todos os estados, a todas as pessoas. Então, com essa nova ferramenta, essa nova plataforma, que é o Workplace da Meta, do Facebook, hoje 100% da nossa força, da nossa mão de obra, dos nossos talentos, tem acesso à comunicação. Isso é ótimo. Por exemplo, quando eu falo de símbolos,
é mandar mensagens, ele vê lá como é que é a nossa marca. Outra coisa muito importante na nossa cultura, tentar ter uma cultura simples, é evitar criar logomarca para tudo que é lado, que isso confunde o nosso colaborador, a nossa colaboradora. Outro ponto interessante é a maneira alinhada a essa cultura que nós contamos as histórias. Como é que eu conto por uma pessoa que não trabalha no Grupo Carrefour a nossa história? Como é que eu encanto essa pessoa para querer vir trabalhar na nossa organização? Como que no primeiro dia de trabalho eu apresento a nossa organização para esse colaborador? Nós, né, com esse volume de pessoas, nós contratamos mensalmente milhares de brasileiros e brasileiras, né? E para essa chegada dos novos talentos, é muito importante que essa narrativa, ao longo principalmente dos 3 primeiros meses, os primeiros 90 dias dessa pessoa, eu consiga estar monitorando tudo isso. Quando a gente fala de rito, o varejo e qualquer organização, o dia a dia, ele vai criando pequenas culturas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem, então, essa grande cultura, que é um grande guarda-chuva, mas ela não é percebida, assim como eu falei, né, o exemplo do Natal, da mesma maneira nas nossas lojas no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul. Cada região cria o seu rito. Então, a forma, por exemplo, como a nossa força, nosso time lá em Pernambuco, ele abre a loja, ele faz os feriados acontecerem, as promoções regionais. Então, o último e o mais importante elemento são as pessoas. Então, essa harmonia entre esses pontos, entre os sistemas, símbolos, narrativas, rito e pessoas, faz com que a sua organização seja ou não uma organização que tem uma cultura forte. Isso você vai perceber, pessoal, quando acontecer uma situação que você precisa que a organização reaja rápido. Um evento que qualquer organização passou há pouco tempo, que testou a cultura da organização, foi a pandemia. Nenhuma empresa no mundo teve, antes da pandemia, um treinamento para pandemia. Eu me lembro, antes da pandemia, a nossa organização ela era tradicionalmente uma organização offline, uma organização todo dia no escritório, horário de chegada, horário de saída. Nunca me esqueço, era uma segunda-feira, eu recebi um e-mail do nosso CEO dizendo que até sexta-feira era para tirar todas as pessoas do escritório. Sendo que nem computador portátil a gente tinha para que as quase 5.000 pessoas saíssem do escritório e fossem para casa. Mas é aí que você vê o que é uma cultura. Nós conseguimos, em 4 dias, fazer com que 5.000 pessoas saíssem do escritório sem nenhum treinamento, sem nenhum plano de comunicação especial, sem nenhum processo de gestão de mudança. Pessoas que nunca tinham trabalhado remotamente, nunca tinham feito reuniões vídeo. Hoje falar de Zoom, de Teams, de não sei o quê, normal. Mas, turma, quando a gente foi para a pandemia, era uma total incerteza do que ia acontecer. Mas são nesses momentos que você percebe se a sua cultura é ou não forte. Bem, então falamos do passo a passo e dos principais autores de cultura para você estudar, para você conceitualmente vender essa cultura. Falamos dos padrões, né, dos 5 padrões de cultura. E agora eu estou colocando aqui um slide para você que acho que é a mais divulgada metáfora da cultura, que é um iceberg, que é um grande bloco de gelo, né? Bem, acho que nos últimos 10, 15 anos temos falado muito sobre aquecimento, sobre esses grandes icebergs que vão saindo dos polos do planeta e vão indo pelos oceanos do mundo. E essa metáfora do
iceberg, desse grande bloco de gelo com a cultura, é porque apenas uma pequena parte do iceberg você enxerga, né, que está acima do oceano. E a maior parte desse iceberg está submerso, está embaixo, então você não enxerga no oceano. O que isso tem a ver com cultura? Vou te explicar. Aquilo que eu expliquei agora há pouco, que são os ritos, os sistemas, os símbolos, são os elementos que estão aqui, ó, na parte superior desse iceberg. É aquilo que a gente pode enxergar. É, por exemplo, a logomarca da empresa, o slogan, é aquele quadro de aviso que tem no escritório, tem na loja, tem no centro de distribuição. É a maneira como os carros são estacionados na empresa, é de ré, a velocidade que o escritório, na fábrica, as pessoas. Então, tudo isso que cada um de nós enxerga na nossa organização é a parte de cima desse iceberg. E, Kiko, o que é a parte de baixo? É como a pessoa toma uma decisão, é como a pessoa contrata, são os comportamentos das pessoas, é aquilo que a pessoa faz quando ninguém está enxergando, é aquilo que ele está fazendo quando a câmera na videoconferência e o microfone estão desligados. Porque pode ter certeza, pessoal, nem tudo que acontece na empresa a gente está enxergando. Eu sempre falo com as pessoas, quando a gente fala de mudança, todo mundo tem um grupo de WhatsApp com o seu time. Você não tem um grupo de... né? Eu sou líder lá no Grupo Carrefour, eu tenho um grupo de WhatsApp com o meu time. Mas você sabia que existe um grupo de WhatsApp do meu time que eu não estou? Tem, com certeza. E nesse grupo de WhatsApp que eu não estou, é a parte de baixo do iceberg. É como as pessoas falam do Kiko, é como as pessoas comentam sobre as minhas palavras, sobre as minhas decisões. Então, a cultura da empresa, a maior parte da cultura da empresa, ela está no subjetivo. Ela não está lá na placa, na bonita frase da missão, nos valores que são divulgados. E essa cultura, você está vendo nessa imagem, que tem duas setas, né? Lá do lado de fora do oceano está a estratégia da empresa. Eu tenho certeza que nessa época do ano, a gente está aqui no primeiro semestre de 2024, a tua empresa já divulgou o quanto ela quer crescer, o quanto ela quer ter de rentabilidade, quantos clientes ela quer conquistar. Esta é a estratégia que é divulgada e cada um na empresa está trabalhando arduamente com toda a competência e felicidade para fazer acontecer. O fato é, muitas culturas vão alavancar e acelerar a estratégia e muitas culturas vão dificultar essa estratégia de acontecer. Tem um grande professor que já nos deixou há alguns anos, que é o Peter Drucker, é um austríaco que é considerado o pai da gestão, do management, né, moderno, que ele tem uma frase, eu não sei se é dele, mas eu estou falando que é dele, porque é o que eu lembro, que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, tem gente que fala que essa frase não faz sentido, mas eu acredito muito, porque não adianta você dizer que a tua empresa quer ser agile, ela quer ser inovadora, ela quer ter o cliente no centro. Se lembra do iceberg, se na hora que você vai tomar a decisão do orçamento, do CAPEX, do STRATEX, não é focado no cliente. Não adianta você dizer que é uma empresa inovadora se na hora de decidir quais são os projetos que vão ter recurso, nenhum está ligado à inovação. Não adianta a gente dizer que o funcionário é nossa prioridade se na hora que o funcionário vai no banheiro, nem a pia tem água. Se a comida da loja não é adequada para ter uma alimentação boa e saudável. Então, a coerência entre o que eu falo e o que eu faço
é o que vai fazer a tua cultura ajudar ou não a estratégia da empresa. Bem, no próximo slide, você vai ver como que nós, no Grupo Carrefour, criamos um denominador comum entre todas as empresas do grupo, porque nós temos lá o atacarejo com 70, 80 mil funcionários, eu tenho o Sans e o varejo com mais 40 mil funcionários, eu tenho lá o banco com mais 5 mil funcionários. Poxa, mas são negócios completamente... Eu tenho a área de digital, nem todo mundo sabe, mas eu tenho milhares de pessoas trabalhando lá, criando código, criando fantásticos ambientes de marketplace. Eu tenho uma baita empresa de logística para abastecer 1.300 lojas. Como é que eu vou fazer uma cultura que tudo isso se fale? Bem, a gente criou, então, esses pontos de sinergia e é essa a nossa definição. Você vai ver aqui também, no próximo slide, uma maneira que é uma sugestão. Se você tem vários negócios na tua empresa, eu tenho o time de vendas, eu tenho o time de marketing, uma sugestão é traduzir a tua cultura em comportamentos e você, para cada área, você vai vendo, aqui tem presente bastante, aqui tem pouco, porque nunca você vai ter uma cultura que vai abraçar 100% das características de todos os negócios, de todas as áreas. O nosso trabalho como RH é buscar o máximo possível de intersecções, de pontos de contato que unam, que façam essa organização. No nosso caso, como nós somos mais de 7 diferentes negócios com ofertas de valor completamente diferentes, a gente buscou fazer isso de uma maneira muito simples. O final dessa estratégia de cultura no Grupo Carrefour Brasil é essa imagem que você está vendo dos 4 Cs. Então, tudo que nós fizemos de buscar sinergia, no primeiro momento, a gente conseguiu chegar à síntese de uma maneira muito simplificada. 4 Cs, porque, gente, tem que ser simples para que qualquer pessoa na nossa organização saiba falar. Então, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 7 mil aprendizes na nossa organização. Eu preciso que o aprendiz, que é a primeira pessoa que está entrando na nossa organização, que ele consiga falar 4C, cliente, coragem, compromisso e cooperação. Poxa, é legal, a gente fez até, quando a gente lançou essa cultura, a gente fez um campeonato de TikTok, que você fazia uma música. Puxa, foi muito bacana, porque, de novo, cultura da nossa organização tem que ser uma cultura jovem. 70% dos colaboradores, das colaboradoras do Grupo Carrefour são millennials, são Z. Então, eu não posso fazer, mande a sua carta. Não, faça o seu TikTok. Então, perceba que a cultura precisa sistemas, ritos, alinhar com tudo isso. Bem, falei então de você construir essa cultura, como é que você leva para toda a organização? Bem, lá no Grupo Carrefour Brasil, a nossa estratégia foi essa estratégia de 5 pontos. Primeiro, nós definimos então quais eram os comportamentos que a gente ia reconhecer, estimular, procurar, que são os 4 Cs. A gente trabalhou para construir um ambiente que refletisse esse foco no cliente, com coragem, compromisso e com cooperação. Aí olhamos para os processos, poxa, o processo tem que estar alinhado aí. Será que o processo é rápido? Será que o processo... Porque o meu cliente quer coisa rápida. O meu cliente quer comprar lá no site de qualquer uma das bandeiras, ele quer rapidamente ter o seu produto. Então, tudo isso precisa estar conversando com os processos. Será que a tecnologia que eu ofereço para o cliente é a mesma tecnologia que eu ofereço para o meu colaborador, para a minha colaboradora? E aí sim eu vou conseguir inovar. Esse é um processo de implantação que a gente chama que é iterativo, não é interativo, é iterativo porque você não precisa esperar chegar na 5ª etapa para fazer a etapa 1. Então, você vai fazendo todos esses
momentos, esses movimentos simultaneamente. Bem, uma vez que a gente começou a fazer essa cultura chegar em todos os pontos do Brasil, o que nós percebemos? E aí é um ponto interessante, turma. Não é uma vez que você desenhou a sua cultura na tua empresa, ela está lá escrita na pedra e você nunca mais vai olhar para ela. E essa é uma coisa muito importante. Ela é como a natureza. Ela precisa ser nutrida, ela precisa de remédio, ela precisa de ajuste. O que nós observamos ao implantar a cultura, essa nova cultura, muitas demandas sociais, as pessoas queriam cada vez mais ter o seu protagonismo reconhecido, as pessoas queriam um senso de pertencimento. Foi aí que, nesse próximo slide, você vai ver que em menos de um ano, a gente fez um ajuste na cultura. Pessoal, se eu estou falando que um dos 4 Cs da nossa organização é o C de coragem, a gente percebeu e tivemos coragem para isso, que a inclusão, ela, apesar de estar em cada um dos Cs da nossa organização, não estava óbvio. E aí é um ponto importante. Eu aprendi que a cultura, e eu faço bastante isso, eu vou bastante à loja, a centro de distribuição sem o crachá, e eu pergunto para as pessoas na loja, no centro de distribuição, nos escritórios, sobre a cultura. E quando eu começo a ouvir sobre isso, eu começo a perceber o que de fato as pessoas estão entendendo. E foi aí que a gente percebeu que a inclusão ela precisa ficar como elemento número 1 na nossa organização. E foi aí que então a gente tirou a inclusão e a diversidade que estava dentro dos 4 Cs e colocou antes dos 4 Cs. Então, hoje, se você for em qualquer loja, em qualquer clube, em qualquer centro de distribuição do Grupo Carrefour Brasil, as pessoas sabem com absoluta certeza o que é o I4Cs. E mais, turma, quando a gente lançou essa nova cultura, era muito difícil a gente contratar uma pessoa com necessidade especial numa loja nossa. Eu tinha que influenciar o gerente, o diretor da loja, para que ele contratasse uma pessoa com deficiência. É reconhecido por todo mundo que é uma lei que você tem um percentual para contratar. Pessoal, quando a gente decidiu mudar os 4 Cs para o I4Cs, eu pessoalmente fui a 38 workshops em cidades diferentes, em regiões de todo o Brasil, falar o que era que nós estávamos mudando, o porquê que nós estávamos mudando e convidando cada líder a vir para o I4Cs. Olha, eu até fico arrepiado. A gente conseguiu mudar a cabeça das pessoas a entender que a inclusão ela não é um favor, ela não é uma gentileza que você está fazendo. É algo que vai conectar o meu colaborador, a minha colaboradora ao cliente. Porque 15% dos brasileiros e das brasileiras têm alguma deficiência. Então, quando eu crio dentro desse ambiente corporativo esse espelho da sociedade, os clientes vão entrar nas nossas lojas, no nosso escritório e vão se reconhecer. E, estimados colegas, a mágica aconteceu. Os diretores de loja, os clientes de loja, hoje ligam para o meu time de recrutamento e seleção pedindo mais pessoas com necessidades especiais, porque nós estamos provando que aumenta o NPS, a satisfação da loja, porque o meu cliente, quando é atendido por esse brasileiro, por essa brasileira, ele fica feliz, ele se reconhece, aumenta a venda. Então, é um ciclo positivo a cultura bem alinhada. Evidentemente que não é fácil, evidentemente que não é simples. No próximo slide aqui eu estou trazendo uma pesquisa de um importante veículo, né? O MIT é uma importante universidade nos Estados Unidos, que fala o seguinte, turma,
A liderança, né, foram mais de 4.000 líderes entrevistados, só 12% dos líderes hoje no mundo estão preparados para essa nova cultura. Porque mesmo que você, na sua empresa, não tenha colocado essa cultura que conversa com esse mundo cada vez mais conectado pelo telefone, cada vez mais diverso, cada vez com multigerações, mesmo que você não tenha essa cultura preparada, ela está na tua empresa. Porque é a cultura que está na sociedade. É a cultura da turma que assiste reality show, é a cultura da turma que muitas vezes lá na sua rede social está feliz, mas na sua casa está triste, né? Então, essa cultura. Então, se você não está preparado, não fica triste nem preocupado. Eu vou aqui trazer algumas ferramentas que ao longo aí de mais 20 anos eu tenho trabalhado com cultura, né? E tem dado certo, né? São ferramentas bem simples e muito úteis para cada um de vocês. Bem, a que eu mais gosto, assim, disparado para fazer transformações de transformação é esse acrônimo chamado ADKAR. O ADKAR, eu até coloquei bem aqui no começo, né? O Jeffrey Hyatt é o autor, o grande professor, né? Que criou essa ferramenta, esse acrônimo. Porque o que ele entendeu, né? Que as ferramentas que a gente já usava de comunicação, de tem que ter um patrocinador, tem que ser o número 1 da empresa, você tem que treinar as pessoas para mudança, tem que estar preparado para o conflito, tem que ter coaching, não sei o quê. Elas têm uma ordem para acontecer. Você não vai começar a sair fazendo treinamento sem ter feito uma etapa muito importante. Então, a minha humilde dica é: vai fazer um reposicionamento da tua cultura, de toda a tua organização? Bacana. Pega o ADKAR e segue esse passo a passo. Primeiro de tudo você precisa criar na organização a consciência do porquê que a mudança precisa acontecer. E aqui, turma, não adianta inventar a moda. A gente precisa dizer qual é o benefício da mudança, tá bom? E, turma, mudança a pessoa já associa com demissão. Então, se você não vender o benefício, você vai falar, vamos mudar, as pessoas já vão falar, vou entrar ali num job de emprego, vou lá no LinkedIn, vou começar, né? Fica atento. Então, vende o peixe, fala que a mudança que vai acontecer é por essa razão, vai trazer esse benefício, mesmo que seja um turnaround. Você vai reduzir, é melhor falar do que enfeitar o pavão, tá bom? Aí, depois que você vendeu esse benefício, porque você precisa garantir que principalmente a liderança tenha o desejo de mudar. E turma, experiência, faça assessment da liderança, mapeie tecnicamente, porque se você for apenas pelo elemento confiança, você pode estar confiando nas pessoas que talvez não são as pessoas que vão facilitar e ajudar na mudança. Bem, despertei o porquê que precisa mudar, fiz cada líder, cada pessoa ter o desejo da mudança, preciso disponibilizar o conhecimento. O que mudou nessa nova cultura, nesse novo momento? Por exemplo, no Grupo Carrefour, a gente quis que a inclusão estivesse ali na ponta da língua das pessoas. Então, nós fizemos um grande trabalho de criar uma curadoria, disponibilizar de uma maneira fácil, acessível e lembre-se, fácil e acessível é aqui, turma. O cidadão não vai entrar lá numa página, digitar... Gente, tira o atrito. Os materiais que nós criamos para viabilizar a mudança estavam disponíveis no YouTube. Nossa, Kiko, então até quem não era do Carrefour podia acessar? Tudo certo, gente. Nós estamos falando de temas que qualquer pessoa do planeta Terra precisa ter. Então,
qual é o conhecimento que precisa ser disponibilizado para as pessoas poderem fazer a mudança? Bem, aqui a capacidade, turma, é capacidade, e lembre-se de uma coisa, hoje as pessoas estão com a fadiga da mudança, é mudança de tudo, cara. A pandemia, ela obrigou a gente a mudar de cidade, a mudar a forma de pensar, a forma de comer. Então você precisa garantir que a pessoa, você está tirando alguma coisa da agenda dela para você fazer a mudança acontecer. Eu particularmente gosto muito da metodologia TDBAC, que é o Time Drive Based Activity Based Cost, do Thomas Davenport. Então, mapeia quais são as curvas A de atividade das pessoas, tira alguma coisa. Você precisa mostrar genuinamente que você está tirando alguma coisa da agenda para que a mudança seja viável. E turma, reforço. Ah, Kiko, eu quero falar uma língua, eu quero ter qualidade de vida, eu quero parar de fumar. Qualquer coisa que você queira fazer na tua vida de mudança, só tem uma maneira: regularidade e consistência, turma. Então, reforço é todo dia, por exemplo, no Grupo Carrefour Brasil, todo dia, quando vai abrir uma loja, existe uma reunião que leva 5 minutos, que é a reunião de piso de abertura de loja. Todo dia, todo dia, todo dia. Vou bater aqui, senão os caras vão ficar bravos. Todo dia tem que ter essa ação. Então, a ferramenta que pode te ajudar nessa jornada de transformação da tua cultura, uma recomendação é o Adica. Tem os 8 passos do Kotter. Bem, não falta. Usa lá o teu chat GPT, qualquer ferramenta lá, e você pode ter uma referência de como fazer isso, tá bom? Bem, um outro ponto, uma segunda ferramenta que eu trago aqui para cada um aqui, chama a sombra da liderança. Não é que o líder tem uma sombra, é o seguinte, cara, eu vou falar um comercial que é da minha época, que é o Bonita Camisa Fernandinho. De US Top não é uma marca que está presente, mas se você entrar ali na internet, você vai lembrar. Basicamente é assim, quando tem um líder na empresa, é muito comum que as pessoas que trabalham ou com ele ou para ele começam a absorver alguma característica dessa pessoa. Alguma gíria, a forma de se vestir, a forma como ele faz reunião. Vou dar um exemplo. Chega um novo executivo na empresa e ele usa tênis. O antigo executivo era terno e gravata. O que vai acontecer na empresa? O pessoal vai ficar meio desconfortável. Será que é para vir de tênis? Não é para vir de tênis? Aí chegou lá o novo presidente, ele vai te chamar para ir bater um papo com ele. Aí ele chega lá, camiseta polo, calça jeans e tênis, você está de terno e gravata. O que vai acontecer? Desconfortável. A sombra da liderança é o seguinte, pessoal. Cada líder na organização cria uma pequena cultura, um jeito. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho um monte de gerente sênior embaixo, ali na minha estrutura. Eles já sabem, assim, eu faço toda semana uma reunião 1 a 1 de 15 minutos com cada um deles. Se eles me pedirem uma reunião, por exemplo, de 1 hora, eu não vou aceitar, porque eu, Kiko, tenho como característica fazer reuniões de 15 minutos. É o que eu gosto de fazer. Porque eu acredito que você decide qualquer coisa em 15 minutos. A partir de 15 minutos, eu acho que já é o workshop. Então, é a minha característica. Mas eu conheço gente que faz reunião com seus diretos de 1 hora, que bate papo. E está tudo certo. Cada um tem a sua característica. Então, lembre-se, todo líder tem uma sombra. Por que isso é importante? Puxa, eu quero uma cultura ágil. Puxa, mas aquela área é super burocrática. Turma, é só você olhar para o líder. Como é que é o líder? Ele é desenrolado ou ele é mais enroladinho? Então, geralmente, as áreas, as empresas, as regiões têm a característica do líder. Então, se você quer mudar um time,
uma área, um negócio, sempre comece pela liderança. E a última ferramenta que eu quero trazer é uma ferramenta muito importante. Nesse processo de transformação da cultura, turma, uma das coisas que mais é impactada é o humor das pessoas. Oi? Você fala, pô, Kiko, RH é abraçar a árvore, não sei o quê. Não, turma, isso é ciência. Todos nós temos uma série de hormônios aqui dentro, né? Adrenalina, todas as inas. Ao longo do dia, o teu humor faz assim, ó. Você fica bem-humorado, você fica mal-humorado. Já aconteceu com você? Você acorda de manhã, você tá lá, acordou super bem, você dormiu bem, aí você tomou aquela sua ducha bacana, o seu cafezão, aí você sai do carro, o seu pneu furou. Ou você foi pegar a condução, ela passou direto, o próximo só vai passar daqui 20 minutos, vai atrasar teu dia. Provavelmente teu humor vai ser alterado. Então, essa ferramenta aqui, ela diz o seguinte: quando a gente vai fazer uma jornada de transformação, as pessoas vão ficar mais animadas com a mudança, mais tristes, desoladas com a mudança. Então, você, RH, os líderes, precisa entender como trabalhar o humor. Porque, gente, ninguém vai fazer a mudança. Ai, vamos lá, vamos mudar. Ai, gente, de mau humor é muito mais difícil a gente fazer a mudança. É óbvio que ninguém está aqui falando que as pessoas, yes, vamos mudar, mas a gente precisa gerenciar o humor da organização para que ela tenha um humor que crie um acolhimento, que permita as pessoas desabafar, mas não crie um muro de lamentação. Então, esse elevador, ele é uma metáfora. Como é que é o elevador da maior parte dos prédios? Quando você sai do térreo, que é o nível da rua, e você vai para o subsolo de um prédio, geralmente é o quê? É um lugar escuro, úmido. Não é um lugar que você fala, nossa, que lindo esse subsolo. É um lugar, geralmente, que te dá meio uma sensação de ficar para baixo, negativo. Que já é o oposto da cobertura do rooftop de um prédio. Geralmente tem o quê? Tem um belo restaurante, uma vista, é um lugar gostoso. O humor é a mesma coisa. Então, você está vendo aqui na tela que o lado superior, para cima, são as emoções e os elementos de um bom humor. Então, você tem lá interessado, apreciativo, otimista, até o estágio mais alto do humor, que é a gratidão. As pessoas que têm um humor elevado são as pessoas que são gratas na vida e durante o dia. Você não precisa ser um monge, você não precisa ser um religioso para ter gratidão na tua vida, no teu coração. Você pode, por exemplo, agradecer as pessoas que te ajudam, as pessoas da sua família que te aturam, a pessoa que está do seu lado todo dia aguentando o teu ronco, aguentando o seu bom humor, o seu mau humor. Gratidão, como diz por aí, gera gratidão, né? Então, você sai desse estágio do rooftop do humor, vai descendo, passou pelo curioso, você começa a entrar no humor negativo. Então, você vai lá, tem impaciente, irritado, ansioso, defensivo, julgador e esgotado. Turma, o que tem depois do esgotado? Adivinha? Começa com B. Tem o burnout. Então, o elevador do humor também serve para você, RH, olhar para as pessoas de uma forma empática e, de repente, você perceber que aquela pessoa que está, às vezes, irritada, ansiosa, ela está numa descendência do humor. E nós temos a obrigação, como RH, de ajudar qualquer pessoa. Ok, Kiko, já entendi o elevador do humor. Lado de cima é positivo, lado de baixo
é negativo. Tá, o que eu quero dizer isso? Vamos lá. Lembra que eu te falei? Estava saindo de carro, ou seu carro furou o pneu, teu transporte passou, você não pegou? Naquele momento você estava até de bom humor, mas aquela situação deixou você já impaciente e frustrado. Aí você está lá esperando a sua condução, você está olhando no relógio a cada 1 minuto. O tempo não vai acelerar, mas você está assim. Ó. Aí você já sai de frustrado, você entra no estágio de baixo, que é irritado. Passou a tua próxima condução lotada. Que delícia, hein? Você já foi para o andar de baixo, que é, não vou falar nenhuma palavra feia, o pessoal que está olhando, mas é aquela lá que você já está no veneno. Bem, como é que você chega no escritório? Aí alguém vai lá e fala bom dia. Bom dia vai você, né? Então, turma, é natural, é normal que aconteçam coisas no dia a dia e você vai descendo. Kiko, o que eu posso fazer então para tirar alguém que está lá embaixo, joga uma corda? Infelizmente, não é possível. A grande chave, a grande ferramenta chama-se curiosidade. Tá, Kiko, o que isso quer dizer? Faça perguntas, mas não vai fazer aquela pergunta, Kiko, tá mal-humorado hoje? Por quê? Se você já está vendo que a pessoa está com a cara que chupou um limão, é óbvio que ele está mal-humorado. Aí que é o momento da empatia. Olha que coisa. Em vez de você falar Kiko está mal-humorado, talvez você fale assim, Kiko, tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Estou vendo que você está apurado aí. Nossa, uma pergunta tão simples pode tirar uma pessoa que está lá embaixo, no esgotado, e começar a olhar para cima e ver uma luz. Geralmente, quando você faz essa pergunta para alguém, ela já cria com a outra pessoa uma pequena conexão. Talvez essa pessoa fale assim, não, tá tudo bem. É aí que a próxima pergunta tira ela do subsolo e coloca ela no térreo, que é a seguinte, olha, Kiko, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá bom? Eu sei que tá difícil para todo mundo essa semana, esse dia. Só isso. Você fez 2 perguntas. Essas 2 perguntas, no alto aqui dos meus 50 anos de idade, eu posso te dizer que ela ajuda em 80% das pessoas que estão numa situação de humor ruim. E aí, turma, a pessoa começa a entrar num estágio de interesse apreciativo, até entrar na gratidão. Turma, o elevador do humor é uma ferramenta pequena. O que a gente sugere, né? Quando você fala dessas ferramentas, como o elevador do humor, a sombra do líder, o Adhikar, é uma grande caixa de ferramenta que você pode usar em qualquer momento da sua jornada de transformação ou na cultura da sua empresa. Eu quero aqui trazer o meu último slide, que é, Kiko, como é que lá no Grupo Carrefour Brasil você acompanha de uma maneira muito simples para saber se a cultura ela está indo na direção desejada. Bem, eu antes de trabalhar no varejo, eu trabalhei numa startup que trabalhava com tecnologia e eu tive a felicidade de entender que quanto mais simples for uma pesquisa, melhor é. Nós criamos uma pesquisa 100% com recursos internos, a gente não gasta nenhuma ferramenta da galáxia, da NASA, tá? É uma ferramenta que tem 12 perguntas. A gente só faz 12 perguntas para as pessoas. A cada 3 meses eu faço 12 perguntas para as pessoas. A primeira vez que nós fizemos a nossa pesquisa, 89% dos colaboradores do Grupo Carrefour responderam a pergunta. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você entendeu que 89% de 150 mil pessoas são quase 130 mil pessoas respondendo 12 perguntas? Uma das melhores maneiras de você saber se as pessoas estão engajadas na tua transformação é se elas querem dar a opinião delas. Lógico que a resposta às 12 perguntas são fundamentais, mas perceba que a cada edição que a gente faz a pesquisa, aumentando a adesão. Isso quer dizer o seguinte, de cada 100 pessoas que eu pergunto, 96 respondem a nossa pesquisa.
Eu, como RH, eu fico muito feliz com essa taxa de resposta, que isso permite que eu consiga enxergar pontos de melhoria da nossa cultura. Bem, pessoal, estou chegando aqui ao final desse nosso bate-papo. Vou rapidamente passar pelos 4 pontos. Então, nesse bate-papo de hoje, a gente abriu falando do porquê que a cultura ela é importante, o que ela faz nas organizações. Depois você entendeu um pouquinho o que é a estrutura, o conceito de uma cultura, para que você possa garantir que ela está bem desenhada, forte. Depois falamos um pouco de como fazer essa transformação, qual é o passo a passo, quais são os elementos que você precisa, né, cuidar. E o quarto ponto é como que você usa a ferramenta para engajar todo mundo, a liderança, as pessoas e fazer isso de uma maneira. O que é importante a gente não esquecer que você jamais vai fazer uma transformação cultural em meses, pessoal. A transformação cultural ela leva anos para acontecer. Não quer dizer que você vai fazer em passo de tartaruga e levar, não. Quer dizer que você vai, com disciplina, fazendo as coisas acontecer. E aí, ao final de 3, 5 anos, a cultura da organização, podemos dizer assim, ela está consolidada. Foi um prazer estar com cada um, com cada uma, aqui nesse bate-papo. Nós teremos muito em breve uma sessão para tratar, conversar com as suas observações, com os seus insights. Eu espero que tenha valido pena cada minuto, porque para mim foi uma grande satisfação. Espero vê-los muito em breve no próximo Open Mind. Obrigado e até o próximo.